E hoje, nesta manhã, nós declaramos que Tu és santo, santo, santo. A Tua presença, Deus, ela constrange-nos de tal forma que as muitas palavras que saem, ó Deus, não conseguimos definir a Tua grandeza, quem Tu és. E só sai da nossa boca: santo, 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 santo. Senhor, nós sabemos que não estamos sós, mas que enviaste o Espírito Santo Consolador para convencer o homem do pecado, da justiça, de que há um juízo, e para também convencer, para consolar. Senhor, e se está alguém hoje aqui triste, como já foi falado aqui, talvez não sabe mais o que fazer, o que dizer, se sente perdido, Senhor, eu peço ao Senhor, suplico em nome de Jesus o Cristo, o Espírito Santo, Deus, console, oriente. De uma forma especial nesta manhã hoje, intercedemos pela nossa irmã Keila e sua família. Senhor, ela que acaba de perder seu pai. Senhor, nós suplicamos pelo consolo do Espírito Santo envolver essa mulher agora, os seus irmãos, Deus, os netos desse Senhor. Envolve essa família com o consolo que só o Senhor pode dar. Senhor, poucas palavras nos saem, não sabemos o que dizer, a não ser que estamos com ela, que a amamos. Mas Deus, bem sabemos que somente as Tuas palavras, elas trazem vida. Deus, e que possa trazer de novo, ó Deus, um consolo, a paz que só o Senhor pode dar, a paz que excede o entendimento humano, assim como a Tua palavra diz. Que a paz que paira neste lugar agora possa inundar o coração da Keila e de sua família. Senhor, a Ti a honra, a glória e a adoração. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Graça e paz, irmãos, bom dia a todos. Hoje uma manhã muito especial, e para mim todas as manhãs do domingo elas são especiais, porque eu sou constrangido a poder estar na casa de Deus. A Bíblia fala que o zelo da Tua casa, ele me consome. E o facto de eu poder perceber, saber que vou à casa de Deus, e a Bíblia também diz que eu alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Irmãos, a alegria ela é tremenda, é uma alegria fantástica de poder não só rever os irmãos, sem dúvida, tem irmãos fantásticos, lindos. Se a pessoa que está do seu lado não é linda, profetize, não se preocupe, mas profetize. Mas o facto de poder estar aqui na casa de Deus é fantástico, poder rever vocês, mas com todo o amor e todo o respeito. Mas eu amo mais a Jesus. Eu amo mais a Jesus. Tem gente que nos vê online, eu acho que o Tiago Patacão está a ver. Isso eu disse, queria dizer que é para ele sentir todo, não é, Tiago? Deus te abençoe. Temos connosco a Rubenita, e o Celso não foi arrebatado, porque eu estou a ver crianças aqui. Por isso, já nem digo de mim. O Celso está por aí, o esposo da Rubenita, o Isaac, e tem o Luca, também está por aí. Eles estão temporariamente aqui, eles vêm para cá, em nome de Jesus. Vão orando por eles, para que possamos encontrar um apartamento bom para eles. Simples, uma piscina assim pequenina, um ar-condicionado, assim, uma coisa simples, nada também. Mas, irmãos, eu queria partilhar convosco um texto. Já ontem partilhei pela primeira vez. O presbítero Caleb ontem mandou-me uma mensagem: poxa, é que bom poder receber o texto antes. E eu comentei com a minha esposa, mas foi a primeira vez em toda a minha vida que eu fiz isso. Eu nunca partilhei o texto, nunca. Foi a primeira vez. Depois, Deus sabe, depois que Ele me disse, é que eu depois fui e eu partilhei. Mas porquê é que não partilhava? Não sei responder. Era heresia minha, coisa minha. Nem ela sabe que eu vou pregar, nunca sabe. Eu gosto de escrever, escrevo. Eu quero então partilhar com vocês esse texto que está lá em Atos, capítulo 26, do versículo 1 ao 29. Vamos abrir a nossa Bíblia então. Eu tenho convicção de que Deus vai falar consigo. Convicção disso, Deus vai falar consigo. Vai. Com todos que aqui estão, todos os que estão online, os que estão aqui, Deus vai falar
connosco, pode ter a certeza. E a Bíblia Sagrada, ela diz o seguinte, Atos capítulo 26, do versículo 1 ao 29, ela diz assim. E tem alguém que não encontrou? Vou-te encontrar? A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, ele disse: Paulo, é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, eu poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque tu és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque eu vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Só que agora estou a ser julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, ao qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscita entre os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim eu procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, eu encerrei a muitos dos santos nas prisões e contra estes dava meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, eu os perseguia. Com estes intuitos, parti eu para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, eu vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e daqueles que comigo estavam. E caindo todos por terra, eu ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te os teus pés, porque por isto apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, mas eu anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em voz alta e disse: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo respondeu: Eu não estou louco, ó excelentíssimo. Irónico, né? Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois eu estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido.
Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então o rei Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a fazer um cristão. Por pouco me persuades a fazer um cristão. Por pouco me convences a me tornar um cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Eu há uns tempos atrás, meus irmãos, eu li um livro que tem por título Quase Salvo, porém fatalmente perdido. Eu já partilhei aqui algumas vezes, dificilmente vocês me vão ver ou ouvir aconselhar a ver pregadores por aí fora pela internet. Eu, Daniel, particularmente, eu tenho dois, três no máximo que eu ouço, que eu, se tiver assim num particular, eu aconselho. E eu tive a honra e o prazer de poder ter aulas com este senhor, o pastor Hernandes Dias Lopes. E eu li este livro pequenino, um livro pequeno. E baseado nesse livro, eu fui orando, fui pensando, e fui escrevendo. E é sobre esse tema que eu queria falar convosco. Quase salvo, porém fatalmente perdido. Mas irmãos, nós estamos diante de uns maiores gigantes da história do cristianismo. Já falei sobre ele aqui. Como diz um irmão lá em Portugal, toda vez que eu prego sobre o apóstolo Paulo, sempre lágrimas, não é, amor? Nós estamos diante de um homem, irmãos, olha aqui para mim. Estamos diante de um homem, o apóstolo Paulo, o maior pregador de todos os tempos. Um homem de uma cultura excepcional, um homem de uma cultura invulgar. E este homem, ele trazia no seu corpo as marcas de Jesus. Este homem trazia no seu corpo, Ryan, as marcas de Cristo. Açoites, calúnias. Mas o seu coração continuava aceso como uma tocha acesa desde a sua tremenda e fantástica conversão. Desde a sua tremenda e fantástica conversão, irmão Jorge, ele começou a pregar a palavra, prega. O seu coração continuava a arder em todo o instante. E ele, irmãos, ele atravessa províncias, rompe fronteiras, ele cruza desertos, navegou pelos mares, percorreu as cidades, as vilas. Este homem entrou nos templos, nas sinagogas. Este homem pregava nas praças, nas ilhas, nas praias, nas prisões. Este homem, desde a sua tremenda e fantástica conversão, não parou de pregar até o último suspiro. Ele pregava. E ninguém, irmãos, conseguia demover este homem. Olhe para mim, ninguém conseguia demover este homem. O inferno, com toda a sua fúria, vai contra o apóstolo Paulo, mas ele permanece em pé. O inferno, com toda a sua fúria, com todas as suas artimanhas, tenta demovê-lo, mas ele permanece em pé, firme. Ele prega com saúde, doente, preso, em liberdade. Prega, como eu disse, nas praças, em qualquer lugar. Ele prega mesmo sendo escorraçado, aplaudido, apedrejado, açoitado, mas ele prega. Há um momento na palavra em que ele escreve, agora não lembro onde, que ele escreve: olha, os membros da guarda pretoriana te saúdam. Eu creio que acho que é para a igreja de Salónica, acho eu. Como a Rosana falou aqui, ninguém tem que saber tudo. Obrigado, eu não tenho que saber tudo, vocês pesquisem. A guarda pretoriana, acho que é assim que ele fala, não é? Rosana, obrigado por teres dito aquilo que disseste. Eu não lembro. Isso é o quê? A guarda que o estava a aprender estava a ser evangelizada por ele. Este homem, ao chegar em Cesareia, profetizaram a prisão dele em Jerusalém. Está lá em Atos 21, versículo 13. Sabem o que é que ele responde? Olha aqui. Profetizaram que ele iria ser preso lá em Jerusalém. Disseram para ele não ir. Só que este homem, longe de ficar acomodado, longe de ficar com medo, meu Deus, eu vou ser preso, profetizaram. Sabem o que é que ele responde? Eu estou pronto não só para ser preso, mas estou pronto até para morrer pelo Senhor.
Podem pesquisar lá, capítulo 21, versículo 13. Eu não somente estou pronto para ser preso, mas eu estou pronto para morrer. Ninguém demovia este homem. E então este homem, o apóstolo Paulo, ele foi preso por Cláudio em Jerusalém. Este Cláudio, que era um centurião romano, um homem doido, acusado de causar algumas dissensões entre os judeus. Por sua vez, este homem encaminham a quem? Encaminham a Félix, governador da Judeia, que em 2 anos ele não conseguia julgar o apóstolo Paulo, por falta de provas. Também está lá no capítulo 25, versículo 7. Capítulo 25, versículo 7. Não tinha provas, mas ainda assim ele manteve o apóstolo Paulo preso, só para poder agradar aos judeus. E ele manteve-o preso, mesmo com falta de provas. Félix então foi sucedido por Festo, que era cunhado do rei da Galileia, para o Herodes Agripa II. Então Festo levou o caso para o rei, que quis então ouvir Paulo, assim como o seu pai, se vocês estão lembrados, um dia quis ver Jesus quando ele estava para ser crucificado. Essa história vocês podem ler lá o capítulo 25 em casa e vão ver isso. Então neste diálogo Paulo, ele testemunha o evangelho para o rei Agripa, na presença de Festo, das esposas. E Paulo prega, preso mais uma vez, e ele prega. E Festo, há um momento que ele o interrompe, ele diz: Paulo, tu és louco, as muitas letras te fazem delirar. Oh, excelentíssimo Festo. Parece que está uma sessão que ele foi meio irónica aqui, não foi? Eu acho que não, heresia minha. Eu acho que não, porque ele tinha no seu coração, irmãos, o amor de Cristo. Ele é um apóstolo cheio do Espírito Santo de Deus, que foi usado por Deus. Já vamos ver aí, nós já vamos ver. Então o Festo interrompe, chama-o de louco. E logo a seguir Agripa, ele diz o seguinte: por pouco, Paulo, faltou-te um danoninho assim, por pouco não me convences a ser um cristão. Mano, foi por isto. Por pouco eu não fui um cristão. Irmãos, neste diálogo aqui, nesta conversa, nós vimos 2 tipos de pessoas. Nós vimos 2 tipos. Aponta, Paulinha, aponta. Nós vimos 2 tipos de pessoas diferentes. Primeiro, primão, olha aí, os 2. Olha aí. Primeiro, quase perdido, mas totalmente salvo. Esta é a primeira pessoa. Quem é esta? Quase perdido, mas totalmente salvo. Quem era? O apóstolo Paulo. Ele mesmo disse nestes versículos que nós lemos: olha, eu devorava os cristãos, eu obrigava-os a blasfemar, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas eu os perseguia. Eu era mau, eu matava os cristãos, eu mandava matar os cristãos. Ele mesmo declara: por cidades estranhas os perseguia, obrigava-os a blasfemar. Ele mesmo consentiu a morte de Estevão. Estão lembrados disso? Está lá do lado direito da Bíblia. Eu não lembro também onde é Brian. Lembras de quarta-feira? Está lá do lado direito. Olha aqui para mim. Este homem quase perdido, mas totalmente salvo. Paulo, que antes andava perdido na escuridão das trevas, ele agora teve um encontro com Deus. E desde esse tremendo encontro, como eu falei do início, nada o parou de pregar. Há um momento em que ele diz, no versículo 19: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Há um momento em que ele foi alcançado, eu não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, eu fui alcançado por essa graça, por esse evangelho. Eu estava perdido, mas hoje eu fui salvo. Obrigado. Eu estava perdido, mas eu fui salvo. 2 ou 3, não está mal. Então este homem, quando ele diz sim ao seu chamado, ao chamado de Deus, que antes perseguia, prendia, aprumava a morte, tornou-se agora um seguidor. Tornou-se agora um seguidor de Cristo. Foi salvo pelo sangue de Cristo. Por outro lado, temos um outro homem, quase salvo, mas totalmente perdido. Quase, mas totalmente perdido. Este homem chamado Agripa, que teve a oportunidade de dizer sim ao Evangelho, a Cristo, por pouco não se tornou um cristão. Por pouco. E sabe uma coisa? Por pouco ele perdeu-se. Quase foi salvo em Cristo. Quase foi para o céu.
Quase. O quase às vezes ele é irreparável. E existem coisas na vida que quando se diz que estão quase feitas, é porque elas não estão feitas. Se eu estiver a dizer alguma mentira, digo. Existem coisas na vida que quando nós dizemos elas está quase feito, quer dizer que elas não estão feitas. Ela não está feita. Está quase, mas não está feito. Não está feito. Por exemplo, um viajante que vai, vou usar aqui o exemplo da prima Ana, por exemplo, ela vai estudar, vai lá em Portugal. Quase que apanhavas o avião a tempo e hora. Quase. Mas perdeu. Perdeu, já foi. Não vai acontecer isso, está? Em nome de Jesus. Não vai. Quase. Quase que eu chegava a horas do culto. Aproveitei agora. Quase que eu chegava a horas, mas não cheguei. Mas não cheguei. Tive um trânsito. Deu qualquer problema. Minha sogra chateou-me, alguma coisa. Qualquer coisa. E eu tenho que ter cuidado agora, que antes só tinha a Raquel. Hoje tenho a Raquel e os sobrinhos. Mais 2. Quase. Um jovem que... Vanessa, amanhã estudou, não é, Vanessa? E vai dar tudo certo em nome de Jesus, porque estudaste. Fizeste a tua parte. Um jovem que estuda na universidade, que vai quase que passa no teste, quase no exame, mas não passa. Não tem, não passa, não passou. Não passa. Um general que prepara uma estratégia brutal para vencer uma guerra, só que ele perde essa guerra. Quase que ele ganha a guerra. Quase. Quase. Irmãos, o quase é a confissão da derrota, com a esperança da vitória conservada até o fim. Cheio. Guarda aí. Quase é a confissão da derrota, com a esperança da vitória conservada até ao fim. Irmãos, há casos que dá para resolver. A Ana, pega o próximo voo. Está tudo bem. Tranquilo. A Vanessa, estuda para o próximo, vai passar no próximo. O general, prepara outra estratégia e vai vencer a próxima batalha. Tranquilo, está favorável. Quem é que se lembrou da música agora? Conhece, não é, Rosana? Há casos que dá para ultrapassar, sem dúvida. Nesses casos da vida, o quase pode ser reparado. Só que há quases em situações que o quase torna-se irreparável. Situações de vida ou morte. Um médico mais conceituado da cidade precisa de fazer uma operação, uma criança, e passa em todos os jornais. É este médico que vai conseguir, porque ele é o mais conceituado do mundo. Mora lá em Portugal, sei lá, estou a inventar. Ele vai conseguir. Aí a criança, ele faz a operação e a criança morre. Dá para reparar? Quase que ele conseguia. A operação, ela corre top, vai tudo correndo bem. Daqui a pouco vai para o recobro, que se diz, para o recobro, e a criança acaba por morrer. Tragédia. Um salva-vidas que vê alguém a afogar-se, eu já vi isso. É horrível ver isso, é horrível mesmo. De verdade, já vi isso na Costa Nova, na grande metrópole, alguns conhecem. Eu vi isso acontecer. Quase que o apanhavam, mas ele morreu. Eu não sei se vocês já foram a... Tem uma zona turística ali, eu fui pesquisar onde é que era, perto da junção da França, da Suíça e da Itália. Conta a história que no dia 5 de setembro de 1870, 11 pessoas, elas saíram de Chamonix. É assim que se diz? Ninguém conhece. Alguém que diga que sim, para ver se eu estou a dizer bem, primo. Chamonix que diz, obrigado. Nessa montanha, a história diz que 11 pessoas saíram para escalar esse monte. E nesse dia 5 de setembro de 1870, só que elas morreram pela fadiga. Morreram cansadas. E passado pouco tempo, a história diz, os historiadores, eles lá constatou-se que se esses alpinistas tivessem dado mais 5 a 10 passos à frente, eles teriam encontrado o caminho de volta. Quase que se salvaram. A quase. Não teve volta, Jorge. Não teve volta. Morreu. Irmãos, pode ser que para si, para mim, e vamos nos analisar a nós, não nos falte quase nada para ser salvo. Quase nada para ser verdadeiramente um discípulo de Cristo. Quase nada para ser um filho de Deus.
Mas é justamente esse quase que faz com que nós nos percamos. Percamos? Perdamos? Percamos? Obrigado. É justamente esse quase. Eu quase, não me falta quase nada. Falta quase nada para ser verdadeiramente um discípulo, um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus. O quase é a diferença entre o ter a vontade de ser e o ser. O quase é a diferença entre o ter a vontade de ser e o ser. Lucas 11:23, o que é que Jesus disse? Foi Jesus. Nem foi nenhum dos apóstolos, que há quem ainda assim com às vezes, mas foi o apóstolo que disse. E a palavra foi inspirada, obrigado. Quem não é comigo é contra mim. Quem não junta espalha. Não existe em cima do muro. Ou eu sou ou eu não sou. Não existe o mais ou menos. Não existe eu estou mais ou menos salvo. Eu estou mais ou menos. Não. Está aqui. Não fui eu que disse. Foi Jesus. Quem não junta espalha. Sabe quem é o dono do muro? É Satanás. É o nosso adversário. Não existe o meio do muro. É precisamente por um quase que eu não sou salvo. É precisamente por um quase que eu não sou verdadeiramente um filho de Deus. Existem pessoas que se encontram quase salvas, mas fatalmente perdidas. Que essas pessoas chegaram tão perto da salvação, mas acabaram por ficar no meio do caminho, ou como a Agripa disse, por pouco, mas totalmente perdidas. Por exemplo, em primeiro lugar, por causa de quê? O quase. Por causa do amor ao dinheiro. Para muitos o sentido da vida é juntar riqueza, juntar. Pessoas correm com tanto sofrimento atrás de coisas que se esquecem de pensar no destino das suas almas. O jovem rico escolheu as riquezas ao invés de escolher a Cristo. Judas troca o nosso Redentor por 30 moedas. Irmãos, trocar o nosso Cristo, o nosso Redentor por 30 moedas. Muitos correm atrás dos esforços para juntar coisas. E se esquecem de que nós temos um Redentor. Nós temos um Messias, o nosso Redentor, o nosso Consolador, o nosso Deus. Por causa do amor ao dinheiro. O dinheiro não é problema, o dinheiro inclusive é solução. O dinheiro não é problema, o amor ao dinheiro sim. O amor ao dinheiro é a raiz de alguns males. É assim que a Bíblia diz? Apanhei-vos sem querer. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Que males? Que males? O amor ao dinheiro. Segundo, por causa do amor ao mundo. Quase salvo, mas fatalmente perdido. Sabe porquê? Por causa do amor ao mundo. E muitos não vão morar no céu porque amam o mundo. Muitos não vão morar no céu porque amam o mundo. Estão na igreja, mas estão presos por nossos adversários. São escravos. Há crentes, irmãos, que se dizem crentes e são verdadeiramente crentes. Eles são crentes, mas são perversos e imorais, nutrem ódio do seu irmão no coração, não refreiam a língua. Há crentes que se dizem crentes, mas planeiam o mal. Se eu pudesse, eu só não faço porque eu sou crente. Eu só não faço porque eu sou crente. Sabe o que é isso? Religiosidade. Falei bem a primeira. Religiosidade. Conta a história que havia um homem que tinha sim, um monte de ovelhas, muitas ovelhas. E toda vez que ele chegava lá de manhã, tinha uma ovelha morta. Pelo amor de Deus. Tinha uma ovelha morta. O que é que ele faz? Foi segundo dia, terceiro dia, quarto dia, o que é que ele faz? Não, peraí, tenho que apanhar este desgraçado. É forte, desgraçado. Calma. Quem olha para o pastor Pedro não dá tipo bem, não é, mano? Brincadeira. O que é que ele faz? Prepara uma armadilha lá e a pega. Pega o lobo. Pega um lobo, Bruno. Pega um lobo. E era benfiquista o lobo. Pega o lobo e prende-o. Agora eu pergunto para vocês uma coisa. Vocês estão no YouTube. Escrevam aí. O lobo voltou a comer ovelhas? Irmãos, pelo amor de Deus. Ele estava preso. Ele voltou a comer ovelhas? Rosana, voltou a comer ovelhas? Olha ela. Parece que os irmãos estão assim, parece que não tem um AVC.
Não comeu ovelhas, estava preso. Mas porquê é que ele não comeu ovelhas? Porque estava preso. O desejo saiu dele? Não saiu. Ele só não comeu porque estava preso. Há crentes que, irmãos, só não faz porque sou crente. Só não faço porque sou crente. Sabe o que é isso? É amor ao mundo. Eu quero a justiça pelas minhas mãos. Olham para o espelho e cantam aquela música: quão grande és tu, quão grande és tu. O mundo jaz no maligno. O mundo é o campo de ação de Satanás. Aí, Débora, futura grávida. Só eu e ela sabemos, não é, Débora? Nossa brincadeira. 1 João 2,15, o que é que diz? 1 João 2,15 e 2 Coríntios 4,4. 1 João 2,15 e 2 Coríntios 4,4. Vamos lá, primeiro. A Paulinha está a apontar tudo. Olha aí, Paulinha, assim é que é. Eu tenho tempo, até o meio-dia, está tudo bem. Não ameis o mundo, nem que o mundo não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ponto. Não há mais ou menos, mas eu amo aquilo. Não há. Está errado. É palavra. Não amar o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora o outro, 2 Coríntios 4,4. Isto eu não lembro. Isto tenho mesmo que ler que não lembro. Exato. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus deste século vai cegando o entendimento. Muitas vezes a gente já não sabe o que é do mundo, o que é que não é do mundo, e há uma mistura, porque o seu coração está no lugar errado. Terceiro lugar, por causa de uma vida religiosa, sem vida e vida abundante. Muitos substituíram a conversão pelo moralismo. Muitos substituíram conversão pelo moralismo. Existem pessoas enganadas. Eu ontem fui pesquisar que eu tinha escrito errado. Eu já preguei esta mensagem lá em Portugal. E eu falei algo errado, que eu ontem fui pesquisar e eu estava errado. Agora tive que trocar aqui. Alguém sabe o que é sulfato de bário? Alguém sabe o que é sulfato de bário? E sulfito de bário? É diferente. Eu também não sabia, não fiquei com essa cara. Eu também fui procurar, não sabia. Houve uma mulher, foi numa farmácia, e ela pediu, vê se eu vou dizer bem agora, Jesus, ajuda-me. Exatamente. Essa mulher pediu sulfato de bário, só que deram-lhe sulfito de bário. Vocês já esperam para saberem o que é, né? Calma. A mulher chegou lá e pediu sulfato de bário, só que deram-lhe errado e deram-lhe sulfito de bário. Sulfato de bário é um remédio para curar doenças. O sulfito de bário é um químico, é um veneno. Estava enganada. Tomou algo enganada. Estava enganada. Ou seja, há muita gente que confia na religião ao invés de confiar em Cristo. Há muita gente que confia que estas 4 paredes é que me vai salvar, que é porque agora temos 2 pastores, agora é que eu vou para o céu. Eu não sei se eu me seguro. Eu tenho que me segurar ao máximo em Cristo, irmãos. Eu quero me segurar e vou me segurar. Obrigado, irmão. Muitos confiam na religião, porque a igreja sem a mim que me vai levar para o céu. Porque é uma igreja séria. Não deixa de ser uma igreja séria. Tem uma visão top, tem. É bíblica, tem um grupo de louvor top das galáxias, tem um grupo de intercessão, tem as crianças, funciona tudo direitinho, mas sabe de uma coisa? Nada disso vai levá-lo para o céu. Quem vai levá-lo para o céu é Cristo. Portanto, quase muitos são salvos, mas não são, porque vivem uma vida religiosa, sem vida, sem uma vida abundante. Nada me impede de sair deste lugar agora, e todo um culto tem uma liturgia e precisa ter um momento de abertura, de oferta, do louvor, da palavra. Precisa de haver, natural que isso aconteça. Mas nada me impede de simplesmente ser impelido por Deus, sair do meu lugar, chegar ali e chamar alguém ali do Café Central. Online. Whatever. O que é que me impede, meu? O que é que me impede? Toda a liturgia, chegar, não quer saber, eu quero almas. Eu quero almas. Jesus, Ele não veio para fundar uma religião. Ele não veio para criar leis, regras, para que o homem fosse salvo. Ele veio salvar aquele que se havia perdido. Ele veio salvar aquele que se havia perdido.
Sabia de uma coisa? Provérbios, a Débora vai colocar ali, Provérbios 14:12. Eu espero que seja este, Provérbios 14:12. Há muita gente sincera no inferno. Há muita gente sincera no inferno. Há muita gente de coração bom no inferno. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Não é o que eu acho que é correto. Não é o que eu penso que é correto. Não é a religião, não dita nada. É Cristo quem dita todas as coisas. É Cristo. Porque senão eu estou no quase. Quase que eu sou salvo, mas eu não sou. Quarto lugar. Por causa das más amizades. Por exemplo, muitas pessoas foram seduzidas por falsas amizades. Amigos falsos que não são amigos. Falsas companhias. Muitos foram arrastados por uma influência corrupta. Muitos são influenciados por influências corruptas. Muitos afastam-se da igreja de Cristo por causa das amizades. E a Bíblia fala, há um momento que ela fala que as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Provérbios 3:20. Provérbios 3:20. E alguém pode ler para eu beber, mas beba devagar que é para eu beber muita água. Provérbios 3:20. Não é esse, Débora. Provérbios 12:26. O justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios o faz errar. O justo é mais excelente que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios o faz errar. Cuidado com as amizades. Cuidado com as amizades. Mas eu tenho que estar no mundo para ganhar os do mundo. Sim, é verdade. Mas eu não tenho que ser igual a eles. É precisamente nesse momento que eu devo fazer a diferença. Senão eu estou no quase. Quase que foi salvo, mas não foi. Quase, mas não foi. Quinto lugar, por confiar nas obras para a salvação. Irmãos, tem gente que faz muito. Tem gente que trabalha muito na igreja, nas coisas. Refiro-me a aprender fazer coisas. Cuidar das crianças, cantar no louvor, pregar, todo domingo prega. E arranja, sei lá, olha para o irmão que esteve aqui, arranjou isto, as cadeiras, sei lá, faz-se inúmeras coisas. Inúmeras coisas. Dá assistência aos pobres. E tudo isso é válido, é preciso, é necessário. Vamos voltar a fazer. Sim. Só que o interessante é que a salvação ela não vem pelas obras. Eu faço obras porque eu sou salvo. Eu não faço as obras para ser salvo. Todas as religiões do mundo, elas são uma tentativa de um homem buscar a Deus. São uma tentativa do homem buscar a Deus. Só que o interessante é que no cristianismo é precisamente ao contrário, é Deus quem busca o homem. Eu não fui ao encontro de Cristo, Deus é que me encontrou. Deus é que me encontrou. Eu estava perdido e foi Ele que me encontrou. Eu, pela minha fé nele, eu preciso aceitar essa graça, a salvação. Não é por aquilo que eu faço. Não é porque eu faço muita coisa. Não. É por Ele. É por Ele. O culto hoje aqui, ele daqui a pouco vai já terminar. Ele termina, é um culto top. Não temos aqui 1h30, 1h40. Bênção. Só que vai já terminar, vai já acabar. Tudo isto uma hora acaba, as luzes desligam, o ar-condicionado para, o som desliga-se, vamos cada um para a sua casa. Só que o Evangelho ele continua. Não é porque eu faço, não é porque eu somente estou aqui. Atenção, isso não é algo que agora permite, não, então eu não preciso estar na igreja. Não, até porque o autor aos Hebreus, ele diz, olha, não deixeis de congregar, como é costume de alguns, portanto admoestai-vos uns aos outros até à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, eu não posso confiar naquilo que eu faço. Eu preciso confiar em Cristo para poder ser salvo. Porque as nossas obras, diz Isaías 64:6, as nossas obras na verdade são como um trapo de imundícia. Romanos 3:20, ninguém é justificado diante de Deus pelas suas obras. Efésios 2, do 8 ao 9, a salvação ela é um presente de Deus. É um presente de Deus. Eu nada faço para merecer a salvação. O que é que eu fiz? Nada. Nada, eu entrego-me por completo a Ele. Foi Ele quem morreu, não fui eu. Foi Ele quem morreu por mim. Irmãos, e digo-vos uma coisa. Para nós, vamos pensar isso e levar isso para a nossa casa hoje. Basta apenas um pecado. Basta apenas um pecado para não entrar no céu. Basta apenas uma coisa. Não é quase, eu estou quase, é quase que eu consigo vencer isto. Quase que eu faço tudo bem. Quase. Basta esse quase para não entrar no céu. E a nossa vida ela deve ser regida a falar sobre isso. Falar sobre a vinda de Cristo, o nosso encontro com Ele nos jares. A nossa vida precisa de ser regida assim. Eu preciso de falar, verbalizar isso ao longo do dia. Quantas vezes eu falo sobre a sua vinda, sobre o meu encontro com Ele. Eu preciso verbalizar isso, falar sobre isso. Irmãos, basta um pecado apenas, seja ele uma coisa pequena, não importa, para não entrar no céu. Esse estamos no quase. Mas isso é impossível, eu peco. É verdade. Que bom, que bom. Martinho Lutero, há um dia que ele está ali todo doido, o diabo está ali a acusá-lo, tu és um pecador, não vales nada, tu pecas, tu fazes isto, fazes aquilo, e ele chateado, nervoso, e ele, caramba, meu Deus do céu, quase que ele, porque ele é católico, não é? É assim, meu Deus. Mas há um momento em que ele diz assim, levanta-se dentro do seu quarto e ele diz assim, diabo, tens razão, eu não valho nada, não valho nada, nada, eu sou pecador, tudo o que eu faço são trapos de imundícia. Sem dúvida. Só que tem uma coisa que tu estás a esquecer. O meu Redentor, Ele morreu por mim, precisamente por mim. Ele morreu por mim, eu vou-me agarrar a isso, porque Ele morreu por mim, Ele levou sobre si os meus pecados. Ele levou os meus pecados. É difícil viver numa santidade, ter esse estilo de vida. Irmãos, mas é Ele quem nos justifica. Coloquemos os nossos olhos nele, não em nós. Não em nós, coloque nele, é Ele que nos capacita, que nos dá essa graça, nós somos para Ele sem dúvida uma menina dos olhos de Deus. Ele agora olha para nós, nós fomos justificados pela fé em Cristo, Ele olha para nós, não, este é o meu filho amado, este é o meu filho amado. Há momentos que Satanás, ele nos acusa, há momentos que Satanás coloca em xeque. Olha aqui uma coisa, olha para mim, Mateus 4, quando Jesus está a ser batizado, vocês são lembrados? O que é que Deus disse? Este é o meu filho amado, em quem me compraz, que eu tenho muito prazer. Sabe o que é que aconteceu? Logo a seguir, Mateus 4 não, Mateus 3. Mateus 4, logo a seguir, ele foi conduzido ao deserto, foi tentado pelo diabo. Qual foi a primeira coisa que o diabo lhe disse? Alguém se lembra? Se és verdadeiramente o Filho de Deus. Ele acaba de ouvir que é o Filho de Deus, o Cristo és, meu filho amado, a quem eu me compraz. A primeira tentação dele foi logo o diabo colocar em xeque se ele é filho de Deus ou não. Irmãos, não permita que Satanás e os seus anjos coloquem em xeque. Você é uma mulher, um homem de Deus, sim, é seu filho. Mas não confie nas suas obras, confie nele e somente nele. Estou a terminar, diga graças a Deus. Obrigado, Nai, eu sabia que ela ia dizer. Sexto e último lugar. É por isso que eu gosto da Nai. Sexto lugar. Sabe, quase é que somos salvos, meu irmão. Porque quase, mas é salvo, quase. Mas não foi. O que é que essa pessoa foi quase salva, mas não foi? Para deixar para depois algo que precisa de ser feito hoje. Para deixar para depois algo que precisa de ser feito hoje. Para o próximo culto eu vou tomar essa decisão. Hoje, tem gente nova aí, está aí o Celso Benita, fica mal. É chato, o culto está a ser filmado. Se calhar é melhor pedir para desligar. Não vou lá à frente me consertar com Deus, é um bocado mal. Pois, estou aqui do início da igreja, estou aqui há 200 anos. Eu já sirvo a Deus, já falo línguas estranhas. Eu já tive visões, já fui usado. Fica mal. Vou-vos contar uma história com Contámos aqui na outra quarta-feira. Houve uma assembleia no inferno. Sabiam disso? Uma assembleia. Eu não estava lá, por acaso não estava lá. Mas já ouvi dizer que houve uma assembleia no inferno. O que é que aconteceu, Caleb? Aconteceu o seguinte.
os demóniozinhos lá, os diabos, lá como é que eles se chamam, não interessa. Eles estavam a combinar destruir a igreja. Como é costume, né? A gente já está habituado a isso. E o que é que ele fez? O que é que eles fizeram? Vou olhar para o relógio de propósito, para ver se vocês olham. E eles estavam a combinar destruir a igreja, mano. Estavam a tentar destruir a igreja. E houve um lá, um espertinho que se levanta e diz: já sei! Vamos fazer com que eles comecem a não acreditar na Bíblia. A dizer que ela já não é, não importa, que ela não traz vida. Isso que eu queria dizer. Que ela já não traz vida, que já não é palavra rema, que ela já não transforma tantas pessoas assim. E o chefão lá, é vermelho, tá, Bruno? É o que dizem, benfiquista. E o diabo lá, não, esquece isso. Já tentámos isso ao longo dos séculos, não tem como. Não tem como. Há uma hora que o homem lá de cima, o Espírito Santo lá os convence, não tem como. Deixa para lá, não tem hipótese. E vira-se lá o outro diabinho e diz assim: olha, então vamos fazer o seguinte, eles que não vão ao culto de oração. Eles não vão ao culto de oração. Não vale a pena eles orarem mais. Então Deus não está a responder às orações deles. Para que eles vão orar? Realmente faz sentido, mas não vale a pena. Tem sempre uma irmãzinha Ruth que vai orar por eles e eles aparecem na igreja. Tem sempre um que é o outro que ora. Tem sempre lá um outro louvor que consagra a sua vida e, poxa, ele ministra o louvor e lá aparece o povo e ele ora e vai orar em casa. Não vale a pena, esquece. Então olha, vamos começar a dizer, foi isso que eles disseram, Jorge, eu não estava lá, mas eu ouvi. E eles disseram assim: olha, então vamos começar a causar assim umas dissensões assim entre eles. Opa, que quando o pastor chega, já reparaste que nem sempre ele cumprimenta toda a gente? E vamos começar a dizer ali ao ouvidinho daquela e daquele: o pastor tem alguma coisa contra mim. Ou então vamos dizer que, poxa, não tenho oportunidade para nada, meu. Vamos dizer isso. E lá o diabo, o chefão, o sábio, porque ele é inteligente, e não é brincadeira, ele é inteligente, ele é sábio. Ele diz assim: não vale a pena. Meu, eles uma hora eles vão se entender, como sempre acontece. E vira-se um demóniozinho lá, pequenininho, lá no fundo. Tem sempre esta parte, lá no fundo, como se fosse desprezado, não é? Podia estar lá no meio também, não era? Mas aí vira-se lá um e diz assim: já sei. Já sei. Maior confusão lá. E o diabo diz: então fala, homem, o que é que queres? Chifrudo. Ele olha, fala assim: olha, vamos dizer para eles deixarem de fazer isso agora, para fazer daqui a pouco, para fazer a seguir. Eles que façam a seguir, para eles terem calma. Eles vão ler a Bíblia, vamos incentivá-los, sim, vamos dizer para eles ir para os cultos, sim, eles vão se dar bem, sim, vai ser top. Só que eles que façam isso depois. Eles que façam isso um pouquinho mais tarde, não agora, mas depois, mais tarde, no momento que eles acharem mais propício. Olha aí, no momento em que eles acharem mais propício, no momento em que eles se sentirem mais confortáveis. Vamos dizer para eles fazerem isso, mas depois. E é assim, irmãos, que Satanás e os seus anjos têm trabalhado contra a igreja. É assim. Lá de vez em quando, numa outra igreja se vê alguém, lamentavelmente, tomado por um demónio. E nós oramos, e a pessoa é liberta. Mas dificilmente hoje nas igrejas se vê isso. Não estou a dizer que não acontece. Dificilmente, raramente. Ele mudou de estratégia. O nosso adversário mudou de estratégia. E precisamos estar atentos. Porque o que ele tem feito é minar o coração da igreja. A mente da igreja. Para dizer, para fazer as coisas para depois. Eles que peçam perdão depois. No momento em que acharem propício, que estiverem mais confortáveis. Não à frente de toda a gente. Porque isso aí vai trazer exemplos. Esqueçam, não. Eles não podem pedir perdão à frente, na igreja, à frente no público, não. Porque isso vai trazer exemplo aos outros, isso vai motivar os outros, não. Que seja depois, no momento, mais tarde, se calhar quando se encontrar a pessoa sozinha na rua. É assim que Satanás tem trabalhado. A indecisão é uma decisão. É a decisão de não decidir. A indecisão é uma decisão. É a decisão de não decidir. Ficou confuso? Quero que eu repita. A indecisão, o facto de estar indeciso, é uma decisão já. É a decisão de não decidir nada.
É a decisão de não dizer sim. É a decisão de não tomar agora uma postura. Irmãos, aqueles que nunca pensaram no céu vão se lembrar no inferno no primeiro minuto que lá estiverem. Aqueles que não têm a sua mente e o seu coração no céu, em Cristo, vão se lembrar no primeiro minuto que estiverem no céu. Jonathan Edwards dizia: Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. O grande avivalista, esse homem falava: grava a eternidade nos meus olhos. Que Deus grava a eternidade nos seus olhos, nos meus olhos. Vimos o exemplo na palavra do rico e do Lázaro. Aquele homem que nunca se importava com o céu, não se importava com ninguém, lembrou-se no primeiro minuto que lá estava, no inferno. Quase salvo, porém, fatalmente perdido. Ou então, quase perdido e totalmente salvo. Qual é que você escolhe? Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão hoje? Qual é a tua decisão aí de casa? Qual é a decisão que vai tomar? Eu convido os irmãos a ficarem em pé. Peço ajuda ao grupo de louvor. Se alguém do grupo de louvor quiser ficar aqui à frente também, fique à vontade. Quem vai mover, quem vai mexer no coração não é uma música, não é um fundo musical, é o Espírito Santo. Porque um dia que o fundo musical acabe, nada vai convencer. Portanto, se alguém aqui, hoje, entende que precisa de um concerto, precisa efetivamente de tomar uma decisão e dizer: eu quero Cristo. Ah, mas eu já sirvo a Cristo. Ok, tranquilo. Mas eu quero renovar a minha aliança. Eu quero renovar a minha aliança. Aqueles que confessam o meu nome diante dos homens, eu não vou desprezar perante o meu Pai. É por isso que diante dos homens tomar essa postura. Eu quero Cristo, eu quero consertar a minha aliança. Quase que eu estava perdido, mas o Senhor me salvou. Se alguém estiver aqui, pode vir aqui à frente. Os outros, vamos fechar os nossos olhos. Eu quero passar ao pastor Pedro, ele vai estar a orar por nós. Em nome de Jesus. Você quer receber a oração, venha aqui à frente. No instante da igreja, fique com os seus olhos fechados. Venha aqui à frente, venha se juntar. Venha fazer parte daqueles que querem essa salvação. Talvez estas palavras para si são palavras de incredulidade, mas certa feita um cristão e um incrédulo estavam a discutir sobre este assunto, e a conclusão da conversa